Imagine que na Grécia Antiga, os médicos identificavam o diabetes provando a urina dos pacientes. Daí o nome diabetes mellitus. Mellitus significa mel ou açucarado em latim. Apesar de ser uma doença que intriga os médicos há séculos, diabetes só foi reconhecido em 1812 numa publicação do periódico médico The New England Journal of Medicine. Depois disso, ninguém mais precisou provar a urina, porque já havia um método para determinar a concentração de glicose. Mas até pouco tempo atrás, as pessoas com diabetes eram obrigadas a seguir uma dieta muito restrita. Era chamada dieta da inanição. Nela, o indivíduo podia consumir no máximo 500 calorias por dia. Para uma comparação rápida, aquela macarronada que você come aos domingos, num prato não muito cheio, tem pelo menos 300 calorias. Um prato raso, hein? Como não havia medicamentos para controle do diabetes, essa dieta gerava um dilema. Por um lado, os doentes não entravam mais em coma por conta do descontrole dos níveis de açúcar no sangue. Por outro, iam definhando por falta de alimentação. Na década de 1920, uma pessoa com diabetes tipo 1 tinha uma expectativa de vida de apenas 2 anos. E é aqui que entra uma das descobertas mais revolucionárias do século XX, depois das vacinas, a insulina. Para quem não sabe, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue. Pense que ela funciona como uma chave para a glicose entrar nas células e ser utilizada como fonte de energia, claro. A mesma energia que você usa para ler, trabalhar, dormir, para se exercitar. Quando a produção é insuficiente ou a insulina é mal absorvida, o açúcar se acumula no sangue e com isso surge o diabetes, uma condição que causa inúmeras complicações a longo prazo, neuropatias, problemas renais, cardíacos e de visão. O primeiro ser humano a ser tratado com sucesso com a insulina sintética foi um jovem que se chamava Leonard Thompson, no ano de 1922. Ainda naquele ano, a empresa norte-americana começou a extrair insulina industrialmente do pâncreas de bois e de porcos. Passado um século, a ciência evoluiu. Quando me formei no final dos anos 60, nós já tínhamos a insulina disponível, mas eram pouquíssimas opções e recursos. Tanto que era o clínico que tratava o diabetes, porque era fácil, né? Os recursos eram pequenos. Hoje, para vocês terem uma noção, a insulina já é sintetizada em laboratório e não mais extraída em animais. Além disso, a variedade de tratamento é enorme. Temos insulinas análogas de ação rápida, outras de ação prolongada, ultra rápida, sem contar aquelas inaláveis. Antes, a aplicação era feita só com agulha. Hoje nós temos canetas, agulhas pequenas e as bombas de insulina. Sem contar os medicamentos como a metformina, que costuma ser a primeira frente de tratamento do diabetes. A descoberta da insulina, que completa seu centenário esse ano, rendeu um prêmio Nobel aos pesquisadores Frederick Banting, John MacLeod, e revolucionou o tratamento de 463 milhões de pessoas que até hoje se beneficiam dela. Hoje o diabetes é uma doença controlável e as pessoas vivem décadas e décadas desde que controlem os níveis de glicemia.